meu ver, né, e acho que muitos vão concordar comigo, foi a lição crucial desse trimestre. Né? É uma lição que nos fala do elemento essencial, né, para que toda o resto da lição seja entendida e seja aceita pela gente. Né? A fé. Sem fé, não adianta nada do que a gente está fazendo aqui. Não adianta abrir aqui, não adianta abrir ali a Bíblia, nem o livro de Provérbios, em busca de sabedoria, nem qualquer outro livro da Bíblia. Né? Porque sem a fé, nada vai adiantar para a gente. E eu queria, aqui começa a nossa lição, a parte de sábado, e eu acho que essa parte que a gente vai se apegar mais um pouco, que fala que é vivendo pela fé. Né? E aqui o verso da semana diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Isso aqui é a base da nossa fé. Ou seja, em que ou em quem confiar? A Bíblia, que é a nossa regra de fé aqui, a gente vai se ater a ela, né, nos diz claramente que a gente tem que confiar em Deus. Né? E que essa confiança em Deus e no seu amor, nos seus princípios, nos seus mandamentos, nos dá sabedoria. Nos livra de armadilhas. Né? Então, a gente vai ver, inclusive, lá atrás, na parte do livro, que diz em Provérbios 28:4, quem pode ler, se tiver aí? Ninguém tem. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Isso. Aí está falando sobre perversos e bons, justos e ímpios, e tendo como parâmetro para essa definição a lei, né? A guarda dos mandamentos, ou seja, a fé no que Deus nos dá, nos princípios divinos. Né? Então, a gente vê que sem fé nisso, nós não vamos ter sabedoria. Então, vamos nos ater um pouquinho mais a essa fé. Por que a gente precisa dessa fé? Eu fiquei pensando essa semana e disse assim, fé, claro, em Deus, né? E eu pensei assim, bem, a fé, né, nos leva a uma vida de sabedoria, né? Nos dá a sabedoria para nós fazermos escolhas. É isso que nós estamos estudando no livro de Provérbios, né? Como decidir, o que decidir em certas situações. E, através daqueles dos provérbios que Deus deixou para a gente, vem à memória tudo aquilo que a gente aprendeu e ali a gente vai saber como decidir e o que decidir. Então, primeira coisa, nos leva a uma vida de sabedoria, né? Essa fé. Porque Deus é a sabedoria, né? O princípio da sabedoria, já lá no primeiro livro de Provérbios, no primeiro capítulo de Provérbios, já diz na lição que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Bem, por que mais a gente precisa dessa fé? Né? Depois vocês podem ajudar. Eu pensei assim, a fé, quando eles levam uma vida de escolhas certas, no mundo de enganos. Né? Hoje a gente está vivendo num mundo que realmente é um mundo de enganos. Né? É um mundo que apresenta para a gente uma verdade relativa. É um mundo que apresenta para a gente vários caminhos como sendo certos. E aí, como saber qual seguir? Né? Então, a fé em Deus faz com que a gente saiba exatamente o caminho que a gente deve seguir. Né? A palavra de Deus nos mostra, e lá a gente vê na palavra que o Espírito Santo diz assim, eu vou lhe guiar pelo caminho, eu vou lhe dizer o que é certo e o que é errado. Né? Então, a gente que acredita nisso e que vive isso, leva uma vida de escolhas certas. Né? Então, isso é uma coisa que o ser humano busca, a certeza, né? De saber e de não errar, né? De ter a certeza das coisas. E aí, quando a gente vai na definição de fé lá em Hebreus, nós vemos justamente isso. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Né? Então, quando a gente lembra disso, e Deus sabe o que é melhor para nós, né? E que Ele dá a certeza, né, dessas escolhas, a gente leva uma vida colhendo outro tipo de frutos, né? Uma vida sábia, né? E é essa fé em Deus que nos torna sábios, justos diante
que nos norteia, é ela que diz o que a gente deve fazer, por onde ir, e todos nós precisamos desse norte. Senão, o que é que acontece? Nesse mundo que está aí com vários caminhos, né, a gente é levado por qualquer tipo de ensinamento, qualquer tipo de caminho, e isso até está fazendo com que as pessoas fiquem doentes emocionalmente, certo? Em busca desse acerto, em busca dessa certeza, as pessoas procuram um caminho aqui, procuram um caminho ali, e hoje são de um jeito, amanhã são de um outro para se adaptar àquela situação, e isso está fazendo com que as pessoas fiquem doentes emocionalmente. É o que o autor da lição, Jacques Lacan, falou, é personalidade esquizofrênica, certo? Nós estamos ficando doentes se a gente não tiver essa certeza, esse norte que a fé em Deus e nos seus princípios nos dá, certo? Até o psicólogo, aquele Carl Jung, né, disse, né, num dos seus livros, que muitos dos pacientes dele estavam doentes por isso, porque não sabiam, certo, para onde ir, certo? E isso estava afetando a personalidade deles, o que ele chamava de diminuição da personalidade. Ou seja, você não sabe mais quem você é, o que é que você deve fazer, você está perdido. Então, a fé é muito importante para a gente, porque ela dá esse norte, certo? A gente sabe como agir em qualquer situação, né? E isso realmente nos dá uma paz diferente desse mundo, né? Então, a fé nos dá essa certeza. E quando nós temos certeza, nós temos esperança. E quando nós temos esperança, nós temos sentido para a vida. A pessoa sem esperança não tem sentido para a vida. Quantas pessoas estão aí sem esperança, depressivas, porque não tem o verdadeiro sentido. A fé em Deus, eu estava pensando, ela responde 3 questões que mexem com o nosso emocional, com o nosso existencialismo. E aquela questão: quem somos, para onde vamos, de onde vim, para onde vamos, né? Isso realmente eu acho que é um questionamento de todos nós. E na hora que você abre a palavra de Deus e encontra a resposta para isso, né, para a velha questão, para onde caminha a humanidade, né, você encontra uma paz. Você consegue ver que existe um fim, né, que a gente não está aqui à toa, que a gente tem um Deus criador, um Deus que nos ama, um Deus que está o tempo inteiro dizendo: não é por aqui, é por ali, não vá por esse engano, né? E quando a gente não desenvolve essa fé, né, que é através do relacionamento com a pessoa, com o autor e consumador da nossa fé, como a Bíblia fala, né, a gente fica fraco. E aí nas horas que a gente tem que decidir, muitas vezes a gente toma um caminho errado. E aí nós colhemos os frutos. E eu sempre digo aos meus filhos, eu digo: olha, 90% dos problemas que nós temos são por escolhas erradas. Pode ter certeza, às vezes inconscientemente, mas nós fazemos as escolhas erradas. E aí, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente pode estar colhendo fruto disso. Ou ainda está colhendo, né? Então, a gente tem que realmente ter esse relacionamento diário com Deus para fortalecer essa fé. Porque Deus é tão misericordioso com a gente, tão misericordioso, que Ele, sabendo que a gente precisava desse norte, porque nós somos crianças diante de Deus, então a gente precisava desse norte, precisávamos dessa guia, certo? Ele deixou tudo para isso. Primeiro, colocou uma porção de fé em cada um de nós, né? Porque quando ele diz lá em Efésios 2, 8 e 9, ele diz assim: pela graça sois salvos, e isso mediante a fé. E isso não vem de vós, certo? É um dom de Deus, certo? Deus coloca essa porção de fé na nossa fé. Todos nós temos essa necessidade de ter fé em alguma coisa, de ter a necessidade de adoração. Ele colocou isso na gente. E se a gente canaliza isso para o autor e consumador da nossa fé, com certeza nós vamos ter uma vida diferente. Nós vamos ter uma vida de escolhas sábias. Nós vamos ser pessoas sábias. E é isso que nós estamos estudando essa semana, né? Como a gente fortalecer a nossa fé e como a gente fazer as nossas escolhas. A questão da fé, do ponto de vista psicológico, tem que ver com a fundamentação de sua moralidade.
noções de certo e errado de acordo com aquilo que você acredita. Gandhi já dizia que acreditar em alguma coisa e viver de modo diferente é ser o maior dos desonestos, porque você está sendo desonesto consigo mesmo. Então, na verdade, quando você diz eu creio nisso de verdade, você age assim. Um exemplo de Sócrates: não, eu creio na vida após a morte. Se eu tiver que tomar veneno, mesmo sendo injusto, eu vou tomar, porque eu vou liberar o meu espírito. Então ele cria nisso, né? Bob Marley lá que disse: eu não vou tomar nenhum remédio, nem vou deixar amputar o meu dedo, eu vou morrer com doença, mas eu creio que o meu corpo é um templo que eu não posso, né, profanar o meu corpo. Morreu. Então eles criam de verdade. A grande questão do mundo ocidental é que ter fé, crer, é algo muito místico, muito teórico. Se você sair na rua perguntando: você acredita em Deus? Todo mundo vai dizer, com raríssimas exceções, que acredita. Mas quem vive de acordo com essa crença em Deus? E nós, às vezes, aqui trazendo né, nós cremos em muita coisa, mas vivemos quantos por cento dessa crença? É complicado. Eu, como pastor, tenho ouvido muitas histórias. Na hora do drama, na hora da provação, é que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente crê. E nem sempre é fácil você colocar em prática na hora da necessidade, na hora da renúncia. Mas, para isso acontecer, você precisa estar acostumado a praticar os valores da sua fé. Coisa que nós não fazemos. Vivemos num mundo que trabalha a nossa mente para se motivar em busca de sensações, de me sentir bem, de ter prazer, de fazer coisas que eu gosto e fugir da dor. Então, essa filosofia do mundo de hoje vai justamente de encontro à ideia da fé. Porque a fé determina um caminho de princípios. Se eu tomar prejuízo ou não, eu não vou abrir mão daquilo que eu acho certo. Essa é a grande questão. Como a gente viu aqui na lição, a fé, essa fé verdadeira, independe de circunstâncias, né? Ou seja, justamente naquela circunstância de maior provação é que a gente exerce a fé. E aqui nós temos o exemplo de Abraão. Abraão é o chamado pai da fé, né? Ele teve a maior prova que a gente pode ter, a meu ver, na Bíblia. Pegue seu único filho, o filho da promessa, leve lá em cima, faça o holocausto. Não é uma morte que você vai dar um anestésico a ele, não. Você vai degolar, você vai queimar seu filho, certo? Então, ele teve essa provação na vida dele. E ele, independentemente do que ele estivesse sentindo, ele confiou em Deus. Ele confiou. Ele subiu o Monte Moriá com Isaac. E quando Isaac perguntou a ele: cadê o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. E antes dele subir, quando a gente vê lá em Gênesis 22:5, ele diz aos servos: nós vamos subir, mas nós voltaremos. Nós voltaremos. Eu e Isaac voltaremos. Certo? Porque ele tinha certeza de que, independente do que Deus estava pedindo a ele, Deus teria uma saída. E lá em Hebreus 11, ele diz que ele tinha fé. Hebreus 11 diz que Abraão tinha fé que Deus iria ressuscitar Isaac. Então, é aquela coisa que a gente vê aqui na definição, é a certeza das coisas que se esperam. E quando a gente tem essa certeza, pode ter a aprovação que for, com certeza a gente vai passar, mas de uma maneira confiante, de que uma hora, como o pastor falou aqui na abertura, isso tudo aqui vai acabar. Todo mal vai ser, né, destruído, né? E o último inimigo, a morte também. Então, essa fé é que faz com que a gente ande em obediência aos parâmetros que Deus deixou para a gente, que é justamente a parte do domingo que a gente vai começar a ler, que é a lei, né? Os princípios, os mandamentos. É isso que essa fé que faz com que a gente acredite que é o melhor para a gente, certo? Que é uma lei que nos ajuda a nos manter no caminho seguro. Diga já. A explanação do pastor é interessante para dar a gente uma visão como é ter fé no mundo e com as coisas naturais e
se ela não vier de Deus, na hora exata eu não vou fazer. Não vou agir daquela maneira. Por quê? Porque isso é sobrenatural. Isso não parte de um exercício meu. Isso é dom de Deus. Isso é algo que eu não desenvolvo por mim mesmo. Isso aí é alguma coisa que é imputada por Deus. Então, aí foi bom o aspecto de falar de Abraão. Por quê? O que é que você consegue entender por fé de Abraão quando ele recebe uma orientação que é contrária à palavra de Deus, que é um assassinato? Se é um assassinato, está contrário à palavra de Deus, tem algo aí que tem que fechar isso aí para poder realmente fazer valer Abraão ter fé naquilo que ele estava fazendo. Nada mais é do que o relacionamento com Deus. Ele identificava e sabia o que aquilo era a voz de Deus. E essa aqui, para mim, parece ser exatamente a chave dessa questão da vida, que a gente age com fé na nossa vida e a fé que é a ordem de Deus, que muitas vezes parece contrária, inclusive, aos ensinamentos. É o relacionamento direto com Deus e conseguir escutar a voz de Deus verdadeiramente. E para isso a gente também precisa estar com tempo para receber isso. Senão a gente pode se confundir nessa questão de como agir com fé. Porque é através da fé também de vários cristãos, ditos cristãos, que estão matando, que teve guerras, que teve um monte de outras coisas. É pela fé, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. E ele obedecer e fazer todas as coisas certas. Mas essa fé não veio da fonte. Por isso que ela é distorcida. Realmente, quando a gente não tem, a gente diz assim, porque a verdadeira fé, eu acho que ela opera uma transformação em nós, né? Ela coloca em nosso coração, ela mais diz isso no Desejo das 12 Nações, que ela coloca em nossos corações a inimizade contra o mal, certo? Então, só realmente Deus, né? A fé proveniente de Deus, né? Pode realmente fazer com que a gente faça o que Ele quer, verdadeiramente, né? E não o que a gente acha que é certo, né? Pensando que tem fé, né? Então, eu acho que realmente isso é muito válido. Eu não sei se você já entrou no dia de domingo, mas o que o pastor falou o povo de Israel, acho que ele se destacava ali naquele contexto, porque mais do que os conceitos espirituais que eles tinham, né, as pessoas podiam observar, né, que eles tinham mandamentos e eles seguiam aqueles mandamentos. Então eles agiam conforme a fé que eles professavam, né? E acho que isso que destacava, e o pessoal, outros povos viam sabedoria, né? Muitos, a Rainha de Sabá, quer dizer, muitas pessoas foram até os reis, né, para entender a sabedoria, de onde vem a sabedoria, né? Exatamente, isso aqui é a parte do domingo, né? Ou seja, guardar essa lei. A lei aqui não é simplesmente os 10 mandamentos, aqui é a Torá toda, né? Aqui são princípios, né? É o estilo de vida, é como você age em relação a todas as situações, como você age em relação ao próximo, como você age em relação à saúde, como você age em tudo, né? Comida. Na saúde como um todo, né? Então aqui, esses princípios fazem com que a gente tenha um resultado diferente, óbvio, né? Se a gente age de uma maneira, vai ter resultado de acordo com aquela maneira. Se age de outra maneira, vai ter resultado de acordo com aquela outra maneira, né? O povo de Israel, como o Luciano falou aí, ele era admirado pelos povos vizinhos, certo? Porque eram prósperos, eles tinham leis sanitárias, eles viviam mais do que os outros povos. Se na época o egípcio vivia 50 anos, o israelita vivia 70, né? Então tinha alguma coisa ali que fazia diferença neles. E as pessoas, né, isso despertava curiosidade, diziam, não, a gente precisa aprender. Nós temos exemplo de muitos judeus que, eu vi testemunho de um rabino, que muitos perderam a fé quando viram seus entes queridos subirem a fumaça dos seus entes queridos no local. Muitos perderam a fé, mas muitos não perderam, inclusive ele. E ainda hoje essa questão acho que saiu na
National Geographic um estudo, porque os cientistas estão preocupados muito com a longevidade e estender Então fizeram pesquisa com 3 populações, né? Acho que uma é de japoneses, né? Porque os japoneses têm longevidade maior que outros, que é uma questão genética, a alimentação deles também é muito à base de peixe. Um povo ali, acho que no sul da Itália, Mediterrâneo também, com uma culinária bastante saudável, né? Mas o que destacou mais foi uma localidade na Califórnia, que é Loma Linda, que é uma comunidade adventista, em que não havia essa componente genética, né? Porque Loma Linda tem gente ali de vários países, de vários estados americanos, mas é o estilo de vida do povo. Quer dizer, o que destacava ali não era a genética, mas era o estilo de vida. É isso mesmo. Então nós vimos que através da fé, né, através do entendimento de que Deus é o nosso Criador e que Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele nos ensina a escolher o caminho certo, isso nos leva a uma vida de obediência à sua vontade, obediência aos seus princípios, né? A guarda desta lei, né? Que a lei não é, porque a gente não vê lei, parece uma coisa proibitiva, uma coisa que tolhe, mas a gente que conversa do relacionamento com Deus, vê que a lei é simplesmente proteção, ou seja, ela apenas aponta o que é errado, para você não ir por aquele caminho. Diz, olha, o errado é isso, não vá por esse caminho, né? Não é para dizer, não faça, não é isso, é dizer assim, olha, a lei aponta para o que é errado, porque Paulo já diz assim, quando não havia o pecado, não havia lei, né? Então, a lei simplesmente aponta o pecado, ele diz, olha, esse é o caminho ruim, sabe? Não vá por ele, não Deus não faça isso ou não faça aquilo. Então a gente compreende isso, e aí a lei passa a ser uma coisa agradável, não é simplesmente um legalismo, não é uma coisa, não passa a ser um fardo, como é para muitos. Eu entendo a fé como uma entrega, e a senhora falou em obediência à lei. Olha o que está escrito aqui, também no suplemento de domingo, pela senhora White. Todo aquele que se recusa a entregar-se a Deus está sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesmo. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois a sua mente se encontra sob o poder de Satanás. E aí vem uma frase inacreditável. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Eu tenho pontuado aqui muitas frases que eu tenho um ódio insuportável da Helen Globo, pelo que ela está fazendo com a juventude, maturidade, quarta idade, velhice, infância do Brasil. E as pessoas seguem discernimentos globais e esquecem dos discernimentos divinos. O pastor falou minutos atrás de honestidade. Seríamos bem mais honestos se sintonizássemos outros canais de TV ou outros livros que não os da Globo. Verdade, como você falou aí, se nós não nos colocamos ao controle de Deus, com certeza nós estamos nos colocando ao controle de alguma outra coisa. Porque, como eu falei antes, Deus colocou no nosso coração o desejo de adorar, o desejo de precisar, né, de ter essa fé, né? Então, se a gente não canaliza para o autor e consumador da nossa fé, com certeza outras forças, outras ideologias vão ocupar nossa mente. É interessante, inclusive, que mais uma vez, até a lei, né? Lá em Romanos diz que Deus fosse no conselho, Ele vai colocar a lei no nosso coração. Exatamente o que é isso? Eu muitas vezes tenho a consciência de que devo seguir a lei, mas não consigo seguir a lei. Mais uma vez, isso é uma coisa que vem de cima. Ele falou, eu vou lhe habilitar, venha para mim. Esse é um assunto que eu entendo, que o pecado corroeu no seu seio, o seu pecado corre nas suas veias. Então, até as suas decisões, que é igual Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo. É aquilo que eu não quero, isso eu faço, porque está em mim o pecado. E aí o Senhor falou assim, venha comigo, que eu resolvo isso também. Mais uma vez, o relacionamento com Deus é a chave da questão. Se eu não consigo seguir a lei aponta para o pecado. Eu estou dizendo, Senhor, mais uma vez eu estou vindo aqui pedir perdão pelo mesmo pecado, que normalmente acontece assim, a gente cai no mesmo pecado. E qual é a solução? A que
permita, Senhor, tenha misericórdia, me ajude a entender, a afastar o que me proporciona esse pecado, qualquer outra coisa. E Ele é fiel e justo para atender isso. E pegando a sua fala, Jário, como você disse, realmente vem de Deus. Né? E aí a gente passa para a parte de segunda-feira, que fala que devemos buscar o Senhor. Essa é a principal ação que a gente tem que fazer, para que a gente tenha fé, para que a gente tenha essa transformação, né? Como Deus diz, farei tudo novo, colocarei a lei no seu coração, né? Isso tudo só através da busca do Senhor. Né? Inclusive na lição assim, eu achei que isso deveria até vir antes, né? Mas, como veio aqui, a gente está falando, seguindo a lição aqui, né? Porque só Deus pode nos dar o discernimento. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Então não adianta o entendimento que Deus dá a gente, como que fala, certo? Só Ele pode dar, porque senão a gente perece. Ele diz, meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento, né? Então a gente começa a tomar decisões, a fazer as escolhas erradas, né? Aquelas escolhas que Ele diz, não é por aí, é por cá, é por aqui, certo? Porque o livre-arbítrio Ele sempre nos dá. Ele diz, eu mostro o caminho certo ou errado, o da vida e da morte, aconselho que vocês tomam da vida. Mas a gente é difícil, gente. A gente é muito difícil. Essa natureza nossa, só o poder de Deus mesmo, para nos transformar e nos dar a capacidade de aceitar a ser dependente dele. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente começa a ver que é a melhor coisa que a gente faz. Porque aí a gente vai passar a ser uma pessoa sábia. Né? Que é isso que a lição quer nos mostrar. Né? Inclusive aqui na própria segunda-feira do começo aí, no meio do parágrafo, diz, vou ler o começo, não importa quão essencial a lei, a Torá, seja para a vida de fé, ela não é a fonte da vida em si mesma. Ao contrário, a lei salienta o pecado e o pecado leva à morte. Em vez disso, o que torna a Torá eficiente é que ela vem de Deus. A parte dele, ela seria um credo legalista que não diz respeito à sua intenção original. Uma vida de obediência à lei de Deus está relacionada a uma vida com Deus. A Torá não substitui Deus. Ela é simplesmente um educador que, segundo a analogia de Paulo, conduz os alunos até o seu Senhor. Claro, né? Exatamente. Ela nos norteia, né? Sempre junto com Deus. É pela moça. Não, mas quem quiser falar, pega o microfone. Então, como nós vimos aqui na parte de... Agora eu vou passar para a parte de terça-feira, que fala sobre ricos, e na de quarta-feira, sobre os pobres, né? Manual para um, manual para outro, né? Como o rico pode ser sábio, o pobre pode ser sábio, né? E aqui a primeira coisa que a gente vê, né? Quando a gente lê, quem quer ler, por favor, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Aqui o manual não é só para o rico, né? É para o pobre, é para qualquer um de nós. Ou seja, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Né? Isso é que vai nos trazer realmente, né, sentido e que vai nos trazer realmente uma paz, né, que o mundo não entende. Então, aqui nessa parte da lição, o que eu entendi é que ricos e pobres, né, todos são iguais. Né? Nós todos somos iguais. Nós todos temos responsabilidades diante de Deus. Né? A partir do momento que a gente abre a palavra de Deus e conhece essa verdade, nós passamos a ter uma responsabilidade muito grande. Né? E que nada pode
fazer e nada pode justificar que a gente não ande de acordo com isso, né? Então, o rico, né, ali está dizendo que o rico não pode esquecer dos princípios, né, que Deus deixou para ele ser rico. Não que ele tenha nada de ser rico, não é? Deus não condena isso. Mas isso, como você consegue essa riqueza, né? Então, ali está dizendo, não explore o pobre, não queira se enriquecer rapidamente, não cobre juros do dinheiro que você emprestou, né? E assim vai orientando o rico, né? E também orienta o pobre, ou seja, cada um na sua necessidade, né? Como diz lá em Tiago 1,14, cada um é tentado conforme a sua cobiça, né? E aí, assim, os pobres, né? Pobres também, todos também têm responsabilidade perante Deus. Nada justifica a desonestidade, a integridade. Ah, porque eu sou pobre, eu posso roubar. Ah, porque eu sou pobre, eu posso ganhar isso aqui em cima de alguém, né? Então, nada justifica a falta de integridade. Não, só um comentário a respeito da pessoa rica, com dois exemplos, né? Não posso fazer julgamento, porque eu não sei o que vai no coração das pessoas, mas apenas uma constatação, né? Um dia desse eu peguei um táxi, estava falando de um milionário aqui da Bahia, acho que é o único bilionário da Bahia, né? Ele ganhou muito dinheiro com a questão aí de minérios, tudo, e ele estava falando com esse táxi. Inclusive, quando chegou em casa, pediu que o motorista táxi entrasse na casa dele para conhecer, falou, olha, tudo que eu tenho aqui, eu devo a Deus. E a grande oportunidade que eu tenho de ter feito toda essa fortuna é poder ajudar as pessoas. Eu hoje dou emprego não sei quantas mil pessoas, então ele estava muito satisfeito que Deus deu essa fortuna para ele e ele consegue, através disso, ajudar muitas pessoas. E eu contrasto isso, sem querer julgar o Ike Batista, que eu vi uma entrevista dele na televisão há muito tempo atrás, o objetivo dele era ser o mais rico do mundo. Quer dizer, a que custo, né? Quer dizer, acho que já perdeu, está tudo bloqueado. Então, se a gente sabe que tudo pertence a Deus, e Deus é que dá o dinheiro para a pessoa, para que possa fazer o bem e a pessoa desperdiça isso, entendeu? Então, a pessoa tem que ter consciência, nada aqui na terra é nosso, né? Nós somos mordomos, Deus nos dá saúde, às vezes nos dá algum bem, para que a gente possa levar o amor que Deus deu para a gente para as demais pessoas. Isso mesmo. Então, todos nós temos que chegar. Aqui na lição de terça-feira tem um Fica exclusivamente em Jesus Cristo. Quando eu trago essa verdade para a pessoa, eu, Jader, realmente isso que o Satanás quer. Que eu começo a achar a minha verdade e afasto da verdadeira verdade. Exatamente. É o relativismo, né? Que a gente falou no começo da lição, que está causando aí um monte de engano, que as pessoas estão esquizofrênicas, né? Exatamente como o autor da lição diz, em busca, né, de soluções, de questionamentos para a sua vida existencial e não acham sentido, né? Então, realmente, quem pode nos dar esse sentido realmente é só Deus. A fé em Deus, a fé nas suas ordenanças, a fé nos seus mandamentos, que é o parâmetro para a nossa vida. Os Salmos têm muitas declarações em que o salmista diz, eu amo a tua lei, eu tenho prazer na tua verdade, etc. e tal. É meio, assim, contrastante com o que a gente ouve cada dia, porque a gente sempre, mais uma vez eu repito, está buscando prazer, sensação agradável. E a filosofia de hoje, já de muito tempo, é que eu tenho prazer, eu me sinto bem quando eu consigo ter coisas. Preciso ter. Ok? E a ideia de amar os mandamentos é justamente você ter prazer em ser. Eu quero ser como Jesus. Isso para mim é valioso. Ainda que eu tenha menos coisas, sabe? Menos dinheiro, menos bens, menos status. Mas eu quero ser como Jesus, eu quero ter aquelas ideias que ele tem. Como já disse isso, só com comunhão a ele. Você dizer para mim, olha, para mim é mais importante ser uma pessoa honesta do que ter dinheiro. Para mim é mais importante ser uma pessoa que tem controle das emoções do que ter prazer por aí afora, sexual, o que seja. Para mim
mim é muito melhor ser correto, ter o louvor de meus filhos dizendo: meu pai é um cidadão correto, eu quero ser igual a ele, porque eu também quero ser igual a Jesus. Isso para mim tem muito mais valor do que ter o carro, do que ter casas e patrimônio. Então, essa ideia de não amar o mundo, não amar as coisas do mundo, e em contraste ter amor e prazer na lei de Deus. O que é que a lei faz? A lei nos diz como nós podemos vir a ser, e é semelhante a Jesus. É isso que a gente tem que chegar à conclusão final. Eu quero ser assim. Por isso eu tenho prazer, eu invisto dinheiro nisso. Sabe? Não é todo mundo que consegue enxergar você gastando dinheiro com coisas espirituais. O que você está buscando quando você gasta seu dinheiro com coisas espirituais? É uma viagem para um retiro, é a compra de livros, é Bíblia, é dízimo, é oferta, é construção de igreja. Você gasta muito dinheiro com isso. Do ponto de vista do mundo, o que você está buscando? Você está buscando ter alguma coisa? Você está buscando conseguir proporcionar para você circunstâncias em que você possa evoluir para chegar perto do que Jesus é. Essa é a nossa busca, ser como Jesus é. E isso é que tem que mudar. A gente ainda continua nesse mundo com a nossa direção em querer ter sucesso para se sentir bem. A nossa prioridade deve ser buscar se sentir bem em ser como Jesus. É o fruto do Espírito. É a inversão de valores, né? Que nós estamos vivendo hoje dentro do mundo. A gente chama bem que é um mundo cheio de engano. Mas Deus diz lá: ai daqueles que chamam sal de açúcar e açúcar de sal, né? Então, a gente sabe que realmente é ruim. E outra coisa, é como o senhor está falando aí, não é só eu quero buscar as coisas, como se diz, para ter alguma coisa. Não, mas é para realmente ser. Porque a diferença, que, como a gente falou, quando a gente obedece aos princípios de Deus, nós automaticamente vamos ter uma vida diferente. Com certeza, não que o cristão não tenha problemas, não existe isso. Jesus foi claro: não tereis aflições, não é isso. Mas muito menos problemas nós vamos ter se obedecermos a Deus, com certeza. Nós vamos ser mais felizes. Isso é uma coisa certa, certo? Se a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida e tem como parâmetro de vida, como regra de vida, os seus princípios, pode saber que nós vamos ter uma vida emocional e física muito melhor e em relação aos relacionamentos, né, com o nosso próximo. E isso faz toda a diferença. A Mara, minha irmã, semana passada, falou que nós temos uma cunhada que diz assim: eu quero ser feliz aqui, eu não quero ser feliz no céu, né? Mas é isso que a palavra de Deus faz. A gente é feliz dentro do limite que podemos ser nesse mundo de pecado. Nós vamos ser mais felizes do que aqueles que não têm Deus, que não obedecem seus princípios, né? Então eu acho que isso é que faz a diferença, né? A gente, quando acredita nisso e a gente consegue ver os frutos disso na nossa vida, né? Porque às vezes a gente está passando por um problema e diz: meu Deus, eu estou passando por esse problema e será que vale a pena? Aí você tem que pensar: gente, se eu não tivesse Deus, como eu estaria passando por esse problema? Se eu não tivesse Deus, onde eu estaria hoje? Você já se perguntou isso? Se você não conhecesse Deus como a gente conhece hoje, onde nós estaríamos hoje? Eu vejo pela minha vida, eu tenho certeza que muitas escolhas que eu fiz até agora não seriam essas, seriam outras, totalmente diferentes. E com certeza o resultado não seria tão prazeroso como foi pelo fato de eu ter escolhido seria Deus, né? Então, isso é que faz a diferença. Como seríamos? A gente tem que se perguntar isso, né? Como seríamos hoje se não tivéssemos a luz que nós temos aqui? E para terminar, dizendo que... Antes da senhora terminar, esta semana eu tomei um susto terrível. Eu sou assinante de uma revista chamada Nova Escola, que é recomendada para professores por ser uma revista séria, etc, etc, etc. Qual não foi meu susto? Na capa da revista, uma menina linda de 5 anos. Não é uma menina. É um menino em inglês chamado Romeo Clark, que ele usa a onda do cross-dressing. Mais uma. Os homens se vestindo de mulher, as mulheres se vestindo de homens, os educadores dando apoio. O nome da moda é cross-dressing, ou seja, vestir-se de maneira diferente.
O pastor falou, e a senhora também falou, em relativismo. São 7 bilhões de habitantes na Terra. Já pensou? 7 bilhões de ideias. Essa é mais uma. Ninguém sabe de onde veio. Acredito que nós sabemos de quem veio. Como a gente sabe, desde a fundação do mundo, depois de entrar do pecado no mundo, a gente sabe que tem duas forças, né? A gente sabe que do mesmo jeito que Deus tem trabalhado, né, o inimigo dele também tem trabalhado. E a gente sabe que a humanidade caminha para uma deterioração da anarquia. Para mim é uma anarquia, o mundo hoje é uma anarquia, certo? E a deterioração moral é a maior delas, né? A gente está vendo isso. E essa semana eu estava vendo um documentário com o Luciano e eu tomei um susto. Isso tudo já está maquinado, essa liberdade sexual, né, o casamento entre homossexuais, tudo isso já estava sendo planejado há muito tempo por governantes, há muito tempo atrás, para que isso viesse a acontecer agora. Isso eu li num livro que se chama, Comunismo Nu. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Olhem, porque é uma coisa... O Estado tomando conta da família. Eu nunca vi uma coisa que me surpreendeu tanto. Como a coisa já foi programada lá atrás para que isso acontecesse hoje. Esse livro se chama Comunismo Nu. Então vale a pena a gente procurar ver o que é que tem escrito nele ali para vocês se assustarem com a minha história. Mas, independente do que o mundo, né, nos reserva, nós também temos o que Deus nos reserva, né? Que é a restauração disso tudo, né? Que é o fim dessa anarquia, né? E que é a restauração do reino dele, que é Deus, né? Eu quero só terminar aqui, lendo como o pastor falou, né? Sobre essa, como vale a pena obedecer a lei de Deus, o que é que ela nos traz, né? E aqui no Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas dos favos. Por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Que a gente possa realmente colocar esses princípios divinos como regra de nossa vida. Para que a gente possa não somente realmente viver na terra que Deus está preparando, mas que a gente aqui, mesmo no mundo de pecado, possa usufruir de uma vida em abundância que Deus quer que a gente tenha. Vamos nos colocar em pé para uma oração. Oremos. Querido Pai Santo dos Céus, agradecemos, Senhor, por estarmos na sua casa mais um sábado e podemos ter a chance de recapitular as lições e as maravilhas que tu tem para cada um de nós. Que tu possa fortalecer a nossa fé na esperança de que tudo isso um dia vai acabar e que Jesus voltará para restabelecer um mundo de paz, de harmonia, encontro com aqueles que estão dormindo no Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoe cada um aqui presente, que aquelas pessoas que ainda estão se dirigindo para cá possam chegar em segurança. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.